Bom, pessoal, bem-vindos ao nosso canal Software Mental. É uma grande satisfação estar com todos vocês aqui. A gente hoje está com a presença do Luciano, do Raimundo e do Léo. Daqui a pouco eu vou pedir para eles se apresentarem aí para vocês. E o nosso tema hoje é o da cultura ágil. Eu fiz uma pergunta aqui para cada um deles antes da gente começar e vocês vão ouvir agora a resposta que cada um deles deu. Depende. Geralmente eu atuo com acolhimento. Então, eu ajo com acolhimento. Muito bem, eles deram essa resposta. Fique até o final aqui do nosso episódio, que a gente, lá no finalzinho, vai mostrar para vocês qual foi a pergunta e vai ser legal de você pensar qual seria a sua resposta para essa questão. Depois de você assistir todo o conteúdo, de repente você vai pender para um lado, pender para outro, pensar como um deles, de repente você vai ter uma ideia completamente diferente de todos eles. Fica até o final para você ver aí e conferir qual seria a sua resposta para essa questão. Queremos preparar você para lidar com os desafios do século XXI. Entre no site softwaremental.com.br, experimente o diagnóstico de mindset e nos diga o que achou. Muito bem, então, gente, hoje o nosso tema é sobre a cultura ágil e eu gostaria antes, de ouvir um pouquinho de cada um de vocês, o porquê da importância desse tema e já fala o porquê que você acha que esse tema é importante, já dizendo um pouquinho de você, da sua história, por que isso tem conexão com você como profissional ligado aí ao desenvolvimento humano. Eu sou Luciano Vicenzi, trabalho com software mental junto com a Ana Paula, sou cofundador aí do software mental. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas desde 1994 e com desenvolvimento gerencial desde 1997. E nessa trajetória, uma das coisas que a gente observa é o tempo de reação das pessoas às mudanças. As mudanças externas trazidas pela tecnologia estão acelerando muito, mas nem sempre as pessoas e o mindset das pessoas acompanha essa transformação na mesma velocidade. E esse é um desafio que a gente se encontra hoje. A cultura ágil se torna extremamente necessária para que as organizações reajam em tempo hábil às modificações ou transformações do mercado. Por outro lado, é preciso, então, que os profissionais também tenham a capacidade de adaptação a essas transformações, a mudança de mindset, e é isso que me liga justamente ao tema da cultura ágil, trabalhando justamente com mindset. Eu sou o Raimundo Ramos, eu sou consultor, sou cofundador da Taion Consultoria, trabalho com desenvolvimento de líderes, trabalho com desenvolvimento de gestão. A cultura ágil me atraiu há uns 2 anos atrás pela forma no qual ela está, eu diria assim, reescrevendo um pouco as relações dentro das organizações, somente das equipes. Então eu comecei a entender um pouco mais isso e vi que tem um aspecto muito rico de grande valorização do ser humano e certamente isso requer uma mudança de pensamento, né, como eu citou anteriormente, do mindset. Nós temos que repensar a gestão, repensar o jeito que nós estamos trabalhando, um aspecto colaborativo, principalmente entre as pessoas e a equipe. Então, por isso que isso me chama muita atenção e eu vejo algo muito positivo nisso tudo. Então, eu sou o Léo Diniz Troilib, eu sou professor e sou o fundador da Five Transformação Digital há 8 anos, em 2012, e desde então a gente vem ajudando empresas a se transformar, a criar processos de inovação, e a cultura ágil, ela apareceu, me chamou a atenção, porque vários entraves que a gente tinha nos aspectos de acelerar ou desenvolver, construir soluções para as empresas, elas tinham estavam muito alicerçadas no desenvolvimento humano, né? E como que essas pessoas trabalhavam dentro das empresas e como que essa cultura ainda estava pensando de uma forma não acelerada, ou que não dava conta de entender como que o mundo estava acelerando. Beleza. Eu vou pedir para vocês sintetizarem assim uma frase bem curtinha. O que é ágil? Ágil é adaptabilidade às transformações.
Eu acho que o ágil é uma abordagem flexível que busca solução para a construção de projetos. Ágil, para mim, é um repensar. Repensar, inclusive, sobre o trabalho, a forma como nós trabalhamos. Mas o que é ser ágil, então, hoje? No contexto que a gente está, né? Pensa, né? Nós estamos numa... Veja só, né? O que a gente está vivendo hoje, né? A gente está numa situação de pandemia, está numa situação de mudança, alteração total de tudo, né? O mundo é completamente outro. Ainda tem gente querendo que o mundo volte a ser o que era lá em março, aqui no Brasil, né? E tem gente já pensando em outras coisas. Mas uma coisa é certa, por exemplo, no campo da tecnologia, coisas que a gente achava que só iam acontecer em 2025, já estão acontecendo agora, né? Isso é o que significa a agilidade? Eu gosto muito de olhar o ágil como uma forma, né, um pensar no qual você pode tentar resolver problemas dentro de dois campos, ou um campo complicado e um complexo, né? O que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, é uma complexidade muito grande. Às vezes chega a ser caótico pelo que nós vivemos nos últimos 4 meses. Mas o ágil tem um ambiente propício para ele atuar. E ele é muito propício para atuar no campo complexo. Por isso, ele surgiu efetivamente junto com os desenvolvedores de software, né? Foi inicialmente focado muito em cima disso e depois descobriram que ele tem uma amplitude de aplicabilidade fantástica e muitas organizações têm usado o ágil para todas as áreas das organizações e tem tido, digamos, resultados significativos. Mas ele tem uma propriedade de estar resolvendo situações e ambientes no qual existe complexidade, principalmente. A pergunta da Ana foi se o que essa antecipação de fatos, né, do que a gente viveria em 2025 já está acontecendo agora. Seria isso um sinal desse ágil, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o ágil, na questão da pergunta, ele é, na verdade, uma aceleração dada, né, por um contexto em que a tecnologia impôs uma velocidade, né, que é o tal do mundo VUCA, onde as coisas são de difícil controle. Do ponto de vista do ágil, das metodologias ágeis, né, que hoje são um novo modo de gestão, eu vejo um pouco como o Raimundo comentou. Eu acho que é quase uma filosofia, né, é quase uma filosofia de gestão, né, utilização dessas metodologias para buscar uma solução de um problema complexo de uma forma mais rápida, né, para auxiliar as empresas, então, na construção ou no ganho de tempo, de optimização de recursos. Eu vejo essa pequena diferença em relação à pergunta que a Ana faz. Para mim, o ágil hoje é uma forma de buscar soluções de forma rápida a partir de metodologias diversas. Eu entendo que o que a gente está vendo hoje aí, na verdade, parte é uma aceleração daquilo que já era previsto, que já era observado como uma tendência sem volta. Só que esse contexto da pandemia, o que ele trouxe foi uma necessidade de uma resposta muito rápida em termos de mudança de modus operandi, ou seja, da forma como as organizações estão operando nas suas relações estruturais, logísticas, relacionais e por aí vai. Então, houve um impacto muito forte dentro disso. O que eu gosto do ágil nesse sentido é porque, como falou um pouco o Léo e o Raimundo, na filosofia ágil você busca uma capacidade da organização de se manter ainda atrativa dentro do seu cenário de atuação. É importante que a gente lembre que o capitalismo remunera relevância e essa relevância se transforma cada vez que você tem impactos sistêmicos mais significativos. E isso para alguns é uma oportunidade, para alguns é uma tremenda crise, para alguns significa uma aceleração na adoção de novas soluções, para alguns significa a morte. Então, essa capacidade de resposta da organização depende justamente dessa filosofia ou dessa predisposição interna
mais ou menos coordenada dentro desse cenário que a gente está vivendo agora. Mas, de forma ampla, o ágil, eu entendo que é uma filosofia que busca um ganha-ganha, acima de tudo. Porque ele prevê um ambiente onde as pessoas precisem se desenvolver mais e, ao mesmo tempo, ter um ambiente mais livre para manifestação de ideias, troca de ideias mais rápidas, visando uma sinergia maior. E isso é bom para a organização. Então, você cria um ambiente melhor para as pessoas, onde as pessoas se sentem mais livres para dar a sua contribuição efetivamente, e, por outro lado, você tem a oportunidade da organização responder mais rapidamente aos desafios que ela enfrenta no seu cotidiano. Então, eu vejo que pode ser um bem bolado, desde que sejam respeitadas algumas condições essenciais para que esse tipo de cultura, de fato, se implemente. Tem uma questão sobre a cultura ágil que eu vejo que é bastante presente, que é a seguinte: tem uma diferença entre ser ágil e ser apressado. Correria, querer fazer as coisas estabanadas para poder atender uma pressão, por exemplo, de competitividade, de posicionamento, que é o que a gente está vivendo hoje novamente, né? De repente o cenário mudou drasticamente de uma hora para outra e as empresas estão sendo pressionadas fortemente para a sobrevivência, e também as pessoas, né, que fazem parte das empresas estão sendo muito pressionadas fortemente. Nessa hora, a gente entende que o ágil é importante, mas a gente vê muito, na verdade, uma reação de correria, de pressa, de estabanação. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Como é que a gente pode ajudar as pessoas e as empresas a se posicionarem de uma maneira ágil e não de uma maneira estabanada, apressada? Ágil não significa que a empresa seja ágil no sentido da palavra ser rápido, não é isso que está dentro da questão do ágil. Né? O ágil é você, mais uma vez, você fazer com que, principalmente, potencialize, por isso talvez esse é um ponto importante, né? Potencialize o trabalho das pessoas, principalmente o trabalho das pessoas em equipe. Obviamente, por trás desse trabalho em pessoas em equipe, tem uma série de práticas e princípios e valores que seguem esse trabalho para que as pessoas consigam dar o melhor delas, que as pessoas tenham autonomia, que as decisões sejam divididas na equipe, não fiquem na mão de apenas uma pessoa, no caso seria um gerente, uma pessoa. E aí que vem a questão da agilidade. À medida que você divide com as pessoas aspectos decisórios, não fica somente na mão de uma pessoa, você desburocratiza as decisões. Você traz às pessoas o melhor que elas podem. Né? Inclusive, tem muitos princípios do ágil que é tornar as pessoas sensacionais. E aí que está a riqueza do ágil, que é você dar a autonomia, dar responsabilidade e trazer confiança às pessoas que trabalham em equipe para que elas tragam soluções e essas soluções sejam inovadoras, que elas sejam aplicadas dentro de um tempo razoável, um tempo que seja adequado para a organização, que ela não perca esse espaço, né, dentro do contexto, principalmente da questão da inovação. Então, eu vejo muito ágil nesse sentido. É uma consequência da forma no qual eu lido com tudo isso. Então, é por isso que eu também digo que a questão do ágil é isso, ágil, mas também tem um princípio e práticas e valores que estão por trás disso. A diferença entre ágil e ser um pouco estabanado, né? Uma organização que vai de uma forma atropelada, talvez tentar resolver ou ganhar um pouco mais de espaço no mercado, eu vejo da seguinte forma: eu acho que a própria, que eles chamam de, eu anotei aqui, manifesto ágil, ele surgiu, na verdade, buscando entender de que forma poderia se ganhar mais rapidez, né, economizar custos em relação a algumas entregas, principalmente na área das empresas de tecnologia. Então, eu anotei aqui quais são os 4 manifestos que regem isso, e talvez a gente entenda a diferença entre empresas que fazem isso e que não fazem, e por isso seriam talvez mais estabanadas e não responderiam a uma necessidade do ágil de forma estruturada. Então, eu botei aqui indivíduos e interações, na área de tecnologia ser o software funcionando,
colabora com o cliente, que eu acho que é uma coisa muito legal, né? Na verdade, um dos pressupostos do Agile é esse foco no cliente, essa cocriação contínua no processo, para que isso realmente dê agilidade, né? E não torne isso um processo moroso e quando ele chega ao final ele não faça mais sentido, principalmente nesse universo de transformações rápidas e profundas. E o último seria, que acho que o Luciano levantou, seria a capacidade da empresa ou da organização em dar respostas rápidas a esses movimentos na entrega dos seus produtos. Então, eu não vejo muita proximidade, né? Estabanada, eu acho que não tem como a empresa seguir com essa tentativa se ela não partir de uma estrutura, né, que prevê aí um entendimento do que é o momento e como que ela vai desenvolver ações para desenvolver pessoas, para desenvolver produtos, para desenvolver processos de forma ágil. Eu entendo que o Raimundo já sinalizou isso antes, eu quero resgatar uma fala dele, que o ágil é um jeito de pensar. A questão da pressa, a questão do estado dessa correria para fazer as coisas, normalmente significa fazer mais do mesmo com mais pressão. E isso nada tem a ver com ágil. Precisa que a gente não confunda, por exemplo, nas organizações que tentam responder muito rapidamente, elas não vão conseguir mudar culturalmente isso. E a tendência fundamental é botar mais pressão para que as pessoas trabalhem mais, se desdobrem mais, mas no mesmo modelo verticalizado de gestão, no mesmo modelo de processos, talvez abrindo mão de alguns controles para conseguir responder mais rapidamente, mesmo assim ainda eventualmente perdendo qualidade com isso, e por aí vai. Ainda continua um movimento que é de dentro para fora, ou seja, do produto para o cliente. A cultura ágil ela tem uma estrutura inversa nesse sentido. A cultura ágil ela procura primeiro entender melhor a necessidade do cliente, o perfil desse cliente, e a partir disso desenvolver soluções de forma acelerada na prototipagem, no desenvolvimento, nos testes, até que esse produto então tenha a consistência suficiente, por exemplo, para buscar uma escala maior. Mas esse movimento, ele é um movimento de fora para dentro, é um movimento do cliente para dentro da organização, e para isso se usam então as metodologias ágeis, para que haja uma aceleração, isso sim, no desenvolvimento de soluções, mas de forma co-criada. E esse é um pressuposto do ágil, que as organizações que tentam responder estabanadamente, mas usando as mesmas formas de atuar, a mesma estrutura de gestão, há uma diferença brutal aí, e inclusive posteriormente em termos de resultados no médio e no longo prazo. Existem como se fossem algumas vacas sagradas da gestão que são desafiadas, né, por essa cultura ágil. A hierarquia, a burocracia, processos engessados, coisas que eu acho que a maioria dos que estão ouvindo a gente aqui falar deve estar pensando assim, tá, muito legal, mas olha, isso aí lá, para aprovar uma compra, eu tenho que ter três assinaturas para poder a coisa andar. Como é que eu vou responder rapidamente uma demanda de mercado se o negócio é todo travado desse jeito? E a pressão vem, como vocês falaram, né? A pressão vem para eu responder rapidamente, mas a assinatura depende de uma velocidade interna, né? Então, considerando isso, eu vejo que é um desafio humano, não é tanto um desafio tecnológico, talvez. É um grande desafio humano. O que as pessoas precisam desenvolver, precisam ter, para elas darem conta de fazer o ágil funcionar, o ágil ser ágil mesmo, e não ser só um desejo, uma pressão para as coisas saírem mais rápido? Olha, essa, para mim, é a beleza do ágil. Eu me encantei quando comecei a estudar, porque tem um manifesto ágil que foi feito em 2001 com um grupo de desenvolvedores de software, né, que o Léo citou um pouco tempo atrás, mas tem um novo manifesto que foi lançado agora em 2014, que fala de tornar as pessoas sensacionais, entregar valor todo instante para o cliente, fazer do ambiente um ambiente de segurança psicológica, que é justamente o ambiente das pessoas, e experimentar e aprenda rápido, aprenda rápido e muito utilizando pelos erros curtos, mas sempre com aprendizado.
Então, aí que está a beleza do ágil, porque a pessoa que tem uma história e tem um conhecimento daquele gestor no qual ele tinha decisão sobre quase tudo, é um repensar. Eu acho que a palavra certa agora que nós temos que usar para as pessoas entrarem no ágil é o desapego. É o desapego do poder, é o desapego de ter opinião que tem que ser considerada só a minha opinião, é o desapego de saber contribuir com o outro e colaborar. Então, tem um aspecto, assim, você falou um ponto interessante na pergunta, humano. Tá? A ferramenta é um mero detalhe no contexto ágil, é muito mais humano. Porque o gestor hoje, ele tem que ser um coach, efetivamente. Ele tem que ser a pessoa que está ao lado da equipe para abrir portas. Ele não tem que ser o cara que vai decidir tudo. Esse gestor não é a pessoa que vai estar tomando as decisões de todo momento, todo instante. Então, principalmente para a figura do gestor, né, dessa pessoa, desse líder, isso é desafiante, é muito desafiante. E eu fecharia falando da segurança psicológica. O que é segurança psicológica? É um ambiente no qual eu tenho liberdade para falar o que eu penso, dar opinião sobre o que está acontecendo, sem ser julgado pelaquela opinião, sem ser julgado por um erro qualquer ou por falar uma bobagem. Ninguém levanta da cama de manhã cedo para falar bobagem, as pessoas têm opinião. Se a equipe, se esse contexto da organização recebe isso, né, de uma maneira interessante. Então, tem uma série de cases aí muito bacanas de organizações que mudaram muito esse contexto. A primeira ação que ela tomou foi trabalhar a empatia junto aos gestores. Né? Os gestores entendessem o que significa empatia, porque é muito isso também. Como é que eu posso, como gestor, ser mais empático com as pessoas e conseguir entender um pouco mais o contexto? Então, tentando trazer um pouco esse lado, é humano e é muito interessante trabalhar nesse desenvolvimento. Muito bom. Eu imagino que o grande desafio das pessoas, primeiro, seja entender qual é o momento histórico que a humanidade vive, né, e qual é o salto que estamos dando, né? O desafio talvez seja se desapegar desse legado, né, dessa mentalidade que nos trouxe até agora, enquanto indivíduos, enquanto organizações, abandonar isso e soltando aos poucos esses pensamentos e o que a gente fala, né, reaprendendo a aprender. Esse eu acho que é o desafio, é entender como que novas formas de enxergar determinadas situações podem ser conduzidas de formas diferentes. Então, eu imagino que o desafio, e eu acho que as startups trouxeram muito bem essa mentalidade, né, de pessoas que são mais livres, né, têm mais autonomia sobre o que estão fazendo. Tanto é que as empresas hoje buscam, né, muitos desses conceitos, né, das startups, do ágil, para implementar nas suas práticas. Líderes inspiradores, líderes motivadores, eu acho que são também parte desse processo de mudança. Eu acho que as pessoas precisam se reencontrar, né, se alinhar com o seu propósito individual, com o propósito da empresa e encontrar motivação para seguir transformando e encontrando novas formas de servir e construir produtos, enfim. Legal. Um aspecto importante da gente salientar da questão do processo da empresa excessivamente permeada por processo, que o conceito do processo é controle. A ideia de processo é para que você tenha, até certo ponto, padrão, agilidade, mas também controle das coisas. Essa liderança, esse modelo vem da era industrial, da Revolução Industrial de século passado, final do século XIX, começo do século XX, onde a função da gestão era supervisionar e garantir que as coisas acontecessem de acordo com o que tinha sido estabelecido por essa mesma gestão. Então, daí surge o termo, né, mão de obra. Mão de obra é porque o cara não precisava pensar para fazer. Ele simplesmente era um executor daquilo que estava ali.
Quando a gente entra num processo de mercado e de transformação mais acelerada, você precisa que as pessoas comecem a pensar mais. Daí surgem os conceitos de autonomia, de proatividade, de sinergia e de valorização do ser humano. Porque o ser humano, na prática, minha gente, quanto mais motivado e mais feliz com o que ele faz, melhor são os resultados da sua atividade. É disso que se baseiam as melhores empresas para se trabalhar, é nisso que se baseiam os princípios de reconhecimento, é nisso que se baseiam os avanços aí trazidos pela neurociência sobre as teorias da motivação. O que muda drasticamente no cenário de uma empresa mais tradicional e com excesso de processos e assinaturas é que ela tem que partir do pressuposto que o ser humano gosta do trabalho. E não que o ser humano precisa ser controlado o tempo inteiro, porque ele só fará o que ele faz se ele for obrigado a fazer. Então, essa que é o lado interessante do ágil nesse contexto, porque ele traz a pauta da confiança muito presente na sua estrutura. O ágil parte do pressuposto que as pessoas querem fazer e dar o seu melhor. E a organização com excessivo controle e necessidade de assinaturas, parte do pressuposto que se você deixar, as pessoas não vão fazer aquilo que era para elas fazerem. Então, há um nivelamento por baixo. E essa transformação está sendo trazida agora por uma necessidade de respostas mais rápidas. Você não consegue ter respostas mais rápidas se você não tiver pessoas proativas. E pessoas proativas precisam de um ambiente de maior confiança, onde elas têm um espaço maior para dar a sua contribuição e onde os papéis sejam mais horizontalizados dentro da organização. Então, essa mudança de cenário, ela força as organizações a começar a entender que o ser humano, ele, como até sinalizou aí o Raimundo, ele não sai da cama para fazer bobagem. Ele sai da cama para tentar fazer o seu melhor, porque isso está relacionado à sua autoestima, ao seu senso pessoal de realização. Então, essa mudança, na verdade, é uma mudança de concepção do papel da pessoa dentro da organização. Se ela faz porque ela é obrigada, ou se ela faz porque ela se sente integrada, fazendo parte de um movimento ou de uma atividade que, eventualmente, é maior que ela. E daí surgem os conceitos, por exemplo, de propósito, de autonomia, de maestria, aí, que dominam a motivação 3.0. Ouvindo vocês, eu consigo imaginar duas situações. Um gestor que ele está diante de todo esse cenário que a gente está aí, de mudança extremamente acelerada, de cenários incertos, ainda mais incertos, né, aí pela frente. Um gestor que é cobrado, precisa de dar resultado e tem uma certa insegurança ou desconfiança se ele pode contar, mesmo se a equipe dá conta de dar os resultados que ele precisa. Então, eu consigo imaginar aquele gestor que está acostumado a ter tudo na mão, a ter tudo muito, muito bem mapeado e ter um certo nível de conhecimento, um certo nível de controle sobre as coisas, o quanto que ele está angustiado nesse momento, né? Que tem uma pressão para ele se tornar mais ágil. E também consigo imaginar o liderado desse gestor, né? Uma pessoa que trabalha para ele e que está pensando assim, puxa, eu gostaria muito de fazer mais, de colocar mais coisas, de ter mais atividade aqui, ou mais decisão das coisas. Acho que eu conseguiria fazer as coisas serem mais rápidas, mas eu também tenho uma certa insegurança, porque daí aí eu é que vou dizer, eu é que vou assumir essa responsabilidade. É muito confortável para mim que alguém esteja assumindo, né, essa responsabilidade. E às vezes não, às vezes eu até, eu acho que eu posso assumir, mas eu sinto que está travado, que tem um teto, que eu não passa daquele teto. Passa para a gente aqui, provavelmente muitos que estão ouvindo a gente se colocam, conseguem se enxergar numa ou na outra situação, né? Então, o que cada um de vocês poderia dizer, assim, tipo, 3 dicas para essas pessoas? Resume em 3 coisas o que poderia ser
dicas para essas pessoas, o que fazer nesse caso? É um ponto bem legal que você trouxe, Ana, bem bacana, né? Certamente, talvez algumas pessoas estejam em situação parecida com essa aí. Minha primeira dica é o seguinte, se traz muito a questão da vulnerabilidade das pessoas. O que eu aprendi há muitos anos atrás, o líder é um líder forte, aquele líder que você enxerga ele como, parece de ferro, ele decide tudo, ele sabe de tudo. E aí, um dos pontos muito interessantes para trazer as pessoas mais perto desse líder é demonstrar a vulnerabilidade. Dizer assim, eu não sei tudo, eu errei. Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso. Primeiro aspecto, né? Porque isso aí, consequentemente, ele vai trazer mais confiança. Quando você começa a trazer vulnerabilidade sua, como indivíduo, como ser humano, no qual você é suscetível a erros também, divide isso na equipe, você traz as pessoas mais próximas de você. E que é uma coisa bem legal, né? Então, as pessoas veem que tem ali um líder que está com dificuldades, né? E ele precisa de ajuda. O outro ponto da responsabilidade, na natureza existem exemplos bem interessantes. Uma delas, se não me engano, a águia até um momento que o filhote se coloca na frente do ninho e ela empurra, e literalmente joga, né? Porque para aquele momento ela começa a voar. Então eu diria que tem um bichinho, quando vê uma grande responsabilidade, autonomia, ou começar a sentir que isso efetivamente está se movimentando, é isso, tá? Porque uma das formas de trazer mais motivação às pessoas das organizações, isso chama-se desafio. As pessoas se sentem desafiadas fazendo aquilo que ela gosta, elas vão adorar fazer isso, né? Então aquele bichinho que fica sempre te dando aquele, né, ou puxa, será que vai dar? E é legal, esse frisão na barriga é gostoso, puxa, eu vou fazer, será que vai dar certo? Mas vai em frente, né? Então, são três coisas que eu falei que eu acho que podem ajudar as pessoas aí, o líder e as pessoas que estão recebendo essa responsabilidade. Muito bom. Muito bacana. Eu acho que, assim, muito próximo do primeiro conceito que o Raimundo colocou, é da humildade, né? Eu acho que a gente ter humildade em relação a esse entendimento, de se abrir, né? De se colocar disponível para aprender, eu não sei, eu estou disponível a dar o meu melhor, eu acho que é bacana. Eu acho que uma das questões que o ágil, ou a transformação digital traz para a gente repensar, é que a tecnologia vai tomar lugares de muitas coisas, mas ela não vai tomar o lugar humano. Então, o que nos é cobrado nessa hora, dentro das organizações, na nossa própria vida, é ser mais humano, com a gente mesmo, com o outro. Então, mostrar essa vulnerabilidade, essa humildade para reconhecer que não dá conta de todas as atividades, talvez possa, né, da compreensão de tudo que é necessário para buscar uma solução. Eu acho que é um primeiro passo, né, já que essa questão que o Luciano coloca de comando-controle, ela já não faz mais sentido dentro desse novo modelo. Uma questão também talvez seja a gente entender e tirar um pouco a angústia dessa questão de previsibilidade, né? O mundo não é mais previsível. E se antes as empresas operavam ou faziam a sua gestão dentro de um comando, de um conceito de previsibilidade, estava tudo dentro de uma certa previsão, e isso gerava uma certa sensação de conforto. Isso não existe mais. Então, eu acho que a gente se cobrar menos, se abrir mais para o novo, de forma muito pura, né, e humana, porque é isso que o processo exige. Quanto mais humano, mais possibilidades de criação, de ser criativo, de buscar, então, dar o seu melhor dentro do contexto em que se posiciona. Muito legal. Eu teria 3 observações, então, aqui para tentar contribuir, né? Muito rico essa conversa aqui. A primeira é: separe você do seu trabalho. É muito comum o latino, principalmente, confundir
o que ele faz com ele mesmo. E se você eventualmente recebe uma crítica ao seu trabalho, a pessoa fica chateada, ela acha que é com ela. Se a mesma pessoa faz 2 críticas, acha que está pegando no pé. Então, separe o seu valor como pessoa do seu trabalho. São 2 coisas separadas. O seu valor como pessoa não está em pauta, a sua dignidade, o seu valor como ser humano não está em pauta em momento nenhum. O que se discute hoje em dia cada vez mais são as ideias e a necessidade de desenvolvimento das ideias, aperfeiçoamento das ideias. Isso requer da gente, então, desapego a achar que uma crítica à minha ideia ou uma crítica ao processo que eu estou inserido é uma crítica pessoal a mim. Desvincule ao máximo que você puder o seu valor como pessoa da atividade que você faz. Um segundo ponto é em relação a entender melhor como é que o seu processo se encaixa dentro do contexto. Quando a gente fala em processo, há 2 coisas, dois temas que a gente tem que considerar. Primeiro é o conceito que nós estamos querendo implementar. E o processo é o meio, é como você vai fazer essa implementação. E é preciso, em primeiro lugar, então, entender o conceito que nós estamos querendo materializar para depois analisar o processo e as mudanças nesse processo, a reinvenção dos processos, a extinção de processos, caso, eventualmente, esse conceito não esteja mais sendo válido. E isso requer diálogo. É muito comum, às vezes, eu olhar o mundo da minha percepção e achar que eu entendi o que está acontecendo. E, normalmente, isso não é realidade. A minha visão, sempre, qualquer que seja, ela é parcial. Ela é de acordo com aquilo que eu estou sendo mais estimulado pelo meu entorno. Mas, principalmente em organizações um pouco maiores, é preciso que eu entenda melhor como é que as partes interagem, como é que os diversos processos interagem, e eu só consigo fazer isso tentando dialogar mais com a turma que está envolvida dentro desse processo, dentro dessa atividade como um todo. Então, o diálogo é essencial nesse contexto aí. E uma terceira dica que eu daria é ouse mais. Seja um pouco mais atrevido em relação às suas possibilidades. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há muitos anos e uma das coisas que normalmente eu digo é que eu vejo mais potencial nas pessoas que elas mesmas. Só que enquanto for assim não adianta, porque são elas que têm que enxergar esse potencial. E para você enxergar mais o teu próprio potencial, você tem que começar a atuar mais fora da zona de conforto. Dentro da zona de conforto, você não avalia o seu potencial. E normalmente você está em subnível. Você precisa trabalhar mais fora da zona de conforto. Então, ouse mais, arrisque mais, dê um passo além dessa zona de conforto para que você possa começar, de fato, a reconhecer os seus próprios potenciais e aumentar a sua autoconfiança para seguir adiante. Então, gente, você que está ouvindo a gente, como é que está a sua mentalidade em relação a esse pensamento mais ágil, a essa ação, a essa atitude mais ágil? Então, vamos ouvir agora aqui dos nossos participantes aqui do podcast de hoje 3 perguntas para você identificar se você está ágil ou está precisando melhorar um pouco esse pensamento, essa atitude ágil. Então, a pergunta que foi feita aí no começo, né? Como você lida com o erro? Com severidade ou acolhimento? Dentro da cultura ágil, é necessário que a gente desdramatize o erro pessoal. Então, se você, por exemplo, tem a tendência a, quando erra, ficar muito chateado, se punir, não conseguir dormir uma noite, 2, 3, porque cometeu um erro, ainda está dramatizando muito esse equívoco, qualquer que seja. Então, é preciso que a gente aprenda quando erra, reconhecer rapidamente, aprender rapidamente com o erro, tentar não repeti-lo. Se for o caso se você puder reparar o erro, ok, se não, siga em frente. Sem dramas e sem perda de tempo. Aprenda e vá em frente. Raimundo, sua pergunta. Durante um diálogo, você costuma ouvir atentamente as pessoas e evita pensar na resposta sem antes ela terminar de falar com você? Eu estou falando isso porque o ouvir as pessoas é um aspecto importantíssimo na questão da empatia. E pensar em uma resposta sem antes ouvir
processo em equipe, principalmente em um aspecto colaborativo, você tem que estar atento àquelas pessoas que estão falando contigo e evitar o julgamento antes dela terminar de falar alguma coisa, você pensar já, atropelar aquela pessoa, sem antes pensar de maneira adequada naquilo que você vai falar. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta muito próxima, acho. O quanto você trabalha de forma colaborativa e empática dentro desse contexto? Eu acho que um pressuposto do mindset de abundância ou dessa mentalidade de crescimento é você ver de forma o grupo de uma forma colaborativa, você trabalhar, se doar para que todos tenham uma performance bastante, enfim, bacana. Então, eu acho que pensar colaborativamente, o quanto você se doa sem precisar de algum retorno, eu acho que é sempre uma influência positiva dentro desse contexto ágil, né? Se você vê alguém trabalhando de forma colaborativa, engajando o time em alguma atividade, isso é uma postura que eu diria muito condizente com uma metodologia, com um pensamento ágil. Muito legal. Gente, muito bacana a conversa com vocês. Estamos chegando aqui ao final, né, da nossa conversa. Foi muito legal de ouvir aí as experiências, as opiniões e os conhecimentos que cada um de vocês trouxe. E eu espero que isso possa ajudar muita gente que está ouvindo hoje a encontrar um norte, encontrar uma maneira de se posicionar nesse mundo completamente novo que surgiu em 2020. E que a gente não tem outra alternativa, né? A gente vai precisar dar um jeito de destrinchar esse nó. E a agilidade certamente é uma das grandes habilidades aí que vão ser necessárias, né? Obrigado por todos vocês aí estarem presentes e voltem sempre, né? Voltem em breve. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Então a pergunta é: como você lida com o erro? Com severidade ou com acolhimento? É preciso separar o tipo de erro. O erro da má-fé, o erro do dolo, esse precisa ser tratado com severidade. O erro da tentativa, o erro da busca de uma melhor opção, esse precisa ser acolhido. Geralmente eu lido com acolhimento. Diante de uma situação, eu analiso bastante o fato que está acontecendo, mas geralmente eu atuo com acolhimento. Então, eu ajo com acolhimento. Eu acho que o erro na busca por uma solução, um processo criativo, ele deve ser recebido com acolhimento.